Fala galera! Bem-vindo ao Hardware Tech BR, eu sou Castanhari. E se prepara porque o vídeo de hoje está recheado de novidades que vão mexer com o mundo da tecnologia. E quando eu digo mexer, eu não tô de brincadeira. A gente vai falar de coisas que parecem saídas de um filme de ficção científica, mas que estão acontecendo agora, bem debaixo do nosso nariz. Vamos mergulhar fundo no novo poder do ChatGPT, que agora pode pensar mais ou menos, dependendo do que você pedir. Parece loucura, né? Mas é só o começo. Também vamos desvendar os boatos sobre um iPhone dobrável que pode simplesmente virar o mercado de cabeça para baixo e analisar uma guerra fria tecnológica entre Estados Unidos e China que está afetando gigantes como a Samsung. A gente vai ver como uma startup bilionária pode quebrar da noite para o dia e como outras, criadas por jovens gênios, estão nascendo para mudar o jogo. E não para por aí. Vamos falar sobre a corrida maluca para conectar nossos cérebros a computadores, com a China e até o Sam Altman, o cara do ChatGPT, entrando nessa briga. Cada notícia de hoje é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco que é o futuro da tecnologia. E eu vou te ajudar a montar tudo isso. Então, se você não quer ficar para trás, já sabe o que fazer. Já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com a galera. Porque o que a gente vai discutir aqui hoje vai te deixar de queixo caído, vai te fazer pensar e, principalmente, vai te preparar para as revoluções que já estão batendo na nossa porta. Sério. O conteúdo tá absurdo, e você não vai querer perder nenhum segundo. Chega de enrolação, bora pro vídeo! Vamos começar com uma notícia que parece pequena, mas que tem um potencial gigantesco para mudar a forma como a gente interage com inteligência artificial. A OpenAI, a mãe do ChatGPT, tá testando um novo recurso chamado Thinking Effort, ou esforço de pensamento em bom português. E o que diabos é isso? Basicamente, é um controle deslizante que permite a você, usuário, definir o quanto de esforço o ChatGPT deve colocar para gerar uma resposta. É como se você pudesse dizer para a IA: olha, para essa tarefa aqui, pode ser uma resposta rapidinha, não precisa pensar muito. Ou, no outro extremo, amigo, agora eu preciso que você use todo o seu poder de processamento e me dê a resposta mais completa, profunda e detalhada que você conseguir. Imagina o cenário. Você só quer uma receita de bolo rápida. Você coloca o Thinking Effort no nível 1, superficial. A IA te dá a receita em segundos, sem enrolação, sem história da origem do bolo de fubá. Agora, imagine que você é um desenvolvedor e precisa que a IA analise um código complexo, encontre bugs e sugira otimizações. Aí você joga o esforço lá para cima, no nível 4, profundo. A IA vai demorar mais, vai consumir mais recursos, mas vai te entregar uma análise que pode te economizar horas, talvez dias de trabalho. É uma granularidade de controle que a gente nunca teve antes. Superficial, padrão, avançado e profundo. Cada um deles ajusta a quantidade de parâmetros e a profundidade das camadas neurais que a IA vai utilizar. Para nós, usuários comuns, isso significa respostas mais rápidas para perguntas simples e respostas mais ricas para questões complexas. Para os desenvolvedores que usam a API da OpenAI, isso é uma revolução. Eles poderão otimizar os custos, pagando menos por tarefas que exigem menos processamento, e oferecendo serviços premium, que usam o modo profundo para entregar resultados de altíssima qualidade. Essa mudança transforma o ChatGPT de uma ferramenta tamanho único para uma espécie de canivete suíço adaptável. O impacto disso é enorme. Pode baratear o acesso à IA para tarefas mais simples, ao mesmo tempo que cria um novo patamar de qualidade para aplicações profissionais. A OpenAI não está apenas melhorando a sua ferramenta, ela está criando um novo modelo de negócio e de interação, onde o usuário tem o poder de modular a própria inteligência da máquina. Fiquem de olho nisso, porque essa ideia de esforço computacional sob demanda pode se tornar o padrão para todas as IAs no futuro.
Agora vamos para um campo de batalha silencioso, mas que afeta cada um de nós que usa qualquer tipo de aparelho eletrônico: a guerra dos semicondutores. O governo dos Estados Unidos deu mais uma cartada forte na sua estratégia de conter o avanço tecnológico da China, e dessa vez, o golpe respingou feio em duas gigantes da Coreia do Sul, a Samsung e a SK Hynix. Novas restrições de exportação foram anunciadas, e elas são bem específicas. Limitam a venda de equipamentos e tecnologias americanas para fábricas de chips localizadas na China, mesmo que essas fábricas pertençam a empresas de outros países. E adivinha onde a Samsung e a SK Hynix têm algumas de suas maiores e mais importantes fábricas de memória? Exatamente, na China. O impacto foi imediato e brutal. Assim que a notícia saiu, as ações das duas empresas despencaram na bolsa de valores. O mercado entrou em pânico, e com razão. Pensa comigo, você tem uma fábrica multibilionária que depende de peças e suporte técnico que vem dos Estados Unidos. De repente o tio Sam vira e fala: então, a partir de agora, vocês não podem mais receber essas peças para as suas operações na China. É o caos. A produção pode parar, planos de expansão são congelados e contratos de bilhões de dólares ficam em risco. É uma sinuca de bico monumental para essas empresas. O problema vai muito além do prejuízo financeiro imediato da Samsung e da SK Hynix. Isso cria um gargalo na cadeia de suprimentos global. Essas fábricas na China são responsáveis por uma fatia enorme da produção mundial de chips de memória NAND e DRAM, que são usados em tudo, de smartphones e computadores a servidores de data centers que rodam a internet e as IAs que a gente acabou de falar. Um atraso ou uma diminuição na produção por causa dessas sanções significa que teremos menos chips disponíveis no mercado. E a lei da oferta e da procura não perdoa. Menos oferta com a mesma demanda significa preços mais altos para todo mundo. No fim das contas, essa repressão americana, que tem como alvo a China, acaba criando uma onda de choque que atrasa o desenvolvimento de hardware em escala global. As empresas agora precisam repensar toda a sua estratégia de produção. Será que vale a pena manter fábricas na China? Devem investir em novas plantas em outros países? Tudo isso leva tempo e custa rios de dinheiro. Enquanto essa briga de gigantes acontece, a inovação pode ficar mais lenta e mais cara. E quem paga a conta, no final, somos nós, os consumidores. Essa é a geopolítica invadindo a sua prateleira de eletrônicos. Segurem os corações, fãs da maçã, porque os moinhos de rumores de Cupertino estão moendo a todo vapor. E o assunto da vez é talvez o produto mais esperado e especulado da Apple na última década: o iPhone dobrável. Sim, parece que a Apple finalmente está se mexendo para entrar no mercado que a Samsung já domina há algum tempo. Mas, como sempre, a Apple não quer apenas entrar na festa, ela quer chegar derrubando a porta e mudando as regras do jogo. Os rumores mais recentes apontam para um aparelho que não é apenas um Galaxy Fold com uma maçã atrás. As fofocas da indústria sugerem que o design seria algo mais próximo de um flip, como o Galaxy Z Flip, mas com o toque de elegância e minimalismo característico da Apple. A grande surpresa, no entanto, estaria nos detalhes. Um dos rumores mais quentes é o retorno do Touch ID. Mas calma, ele não voltaria sob a tela, como muitos esperavam. A patente e os vazamentos indicam um sensor de impressão digital integrado ao botão lateral de energia. Uma solução elegante, rápida e que resolveria o problema do Face ID não funcionar direito com máscaras ou em certos ângulos, algo que seria crucial em um aparelho dobrável. Mas a verdadeira bomba, o que realmente pode colocar o iPhone dobrável em outra estratosfera, é o que estaria dentro dele. Os boatos falam de um chip A20 Bionic, que seria o primeiro da Apple a ser fabricado no processo de 2 nanômetros. 2 nanômetros. Vocês têm noção do que é isso? A gente mal chegou nos 3 nanômetros e a Apple já estaria planejando um salto quântico em eficiência e poder de processamento. Um chip desses
não só entregaria uma performance absurda para o dia a dia, mas também permitiria um gerenciamento de bateria muito mais eficiente, algo que é absolutamente crítico para um aparelho com uma tela gigante e dobrável. Se esses rumores se confirmarem, a Apple não estará apenas lançando um concorrente para o Fold ou o Flip, ela estará criando um novo patamar no mercado de smartphones premium. Um iPhone dobrável com um chip de 2 nanômetros e um Touch ID aprimorado seria um monstro de tecnologia, um objeto de desejo que redefiniria o que esperamos de um celular de luxo. O preço, claro, provavelmente seria estratosférico, mas o impacto no mercado seria imenso, forçando toda a concorrência a correr atrás e acelerar suas próprias inovações. A Apple pode estar atrasada para a festa dos dobráveis, mas parece que ela planeja chegar com o bolo, os presentes e a banda inteira. Agora uma história que serve como um balde de água fria, um lembrete de que no mundo da tecnologia, nem tudo que reluz é ouro. Vamos falar sobre a Flip, uma startup de hardware que era a queridinha do Vale do Silício, avaliada em $1 bilhão, o que a gente chama de unicórnio. Eles tinham uma proposta incrível: criar um dispositivo de compartilhamento social que fosse físico, quase como uma câmera de vídeo portátil e inteligente, focada em criar conteúdo de alta qualidade para redes sociais, de forma simples e intuitiva. A ideia era genial, o design era premiado, e eles levantaram rios de dinheiro de investidores. E mesmo assim, eles fecharam as portas. Acabou. Fim. Mas por que uma empresa com tanto dinheiro, com uma ideia tão boa e com tanto hype, simplesmente faliu? A história da Flip é uma aula sobre os desafios brutais do mercado de hardware. O primeiro grande obstáculo foi a cadeia de produção. Criar um produto físico é infinitamente mais complexo do que criar um aplicativo. Você depende de fornecedores, de fábricas, de logística, e qualquer problema em uma dessas áreas, como a crise dos chips que falamos antes, pode atrasar todo o seu cronograma e explodir seus custos. A Flip enfrentou inúmeros atrasos na produção, o que frustrou os primeiros compradores e minou a confiança do mercado. O segundo ponto foi o timing e a concorrência. Enquanto eles demoravam para lançar o produto, os smartphones, que já estavam no bolso de todo mundo, evoluíram de forma assustadora. As câmeras dos iPhones e dos Androids topo de linha ficaram tão boas, e os aplicativos como TikTok e Instagram ficaram tão cheios de ferramentas de edição que a proposta de valor de um aparelho separado começou a diminuir. Para que carregar mais um trambolho na bolsa se o seu celular já faz quase tudo aquilo, e talvez até melhor? Eles foram engolidos pelo ecossistema que queriam complementar. A queda da Flip é um conto de advertência para o ecossistema de startups. Mostra que uma avaliação de $1 bilhão no papel não significa nada se você não consegue entregar um produto que as pessoas realmente queiram e precisem usar, no tempo certo e a um preço competitivo. O hardware é um jogo caro, arriscado e impiedoso. A história da Flip nos lembra que, por trás de cada lançamento de sucesso, existem dezenas de cemitérios de boas ideias que não conseguiram superar a dura realidade da fabricação, do mercado e da concorrência. É uma lição dolorosa, mas necessária. Preparem-se, porque agora o assunto fica sério e com um pezinho em Black Mirror. A China anunciou oficialmente um plano ambicioso e, sejamos sinceros, um pouco assustador. Eles querem se tornar a liderança mundial em interfaces cérebro-computador, as famosas BCIs, até 2030. Não é mais um projeto de um laboratório ou de uma empresa, é uma diretriz nacional, uma meta de Estado. O governo chinês está despejando bilhões em pesquisa, desenvolvimento e, claro, na criação do hardware necessário para tornar isso realidade. Eles não estão para brincadeira. Mas o que exatamente eles querem com isso? O plano divulgado pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China é bem claro. A curto prazo, o foco é em aplicações não invasivas, como usar ondas cerebrais para controlar próteses,
cadeiras de rodas ou até mesmo para a reabilitação de pacientes com AVC. Pensa no potencial disso para a medicina, é algo maravilhoso. Eles também falam em usar BCIs para melhorar o foco e a concentração, o que poderia ser aplicado em educação e em profissões de alto risco. Até aí, tudo bem, parece o futuro que a gente sempre sonhou. O problema, e o que deixa muita gente com uma pulga atrás da orelha, é o que vem depois. O plano também menciona o desenvolvimento de tecnologias de BCI invasivas, ou seja, com implantes cirúrgicos, para explorar a fusão homem-máquina. Essa frase, fusão homem-máquina, é poderosa e ambígua. A China enxerga as BCIs não apenas como uma ferramenta médica, mas como a próxima grande plataforma computacional, o próximo passo na evolução da interação humana com a tecnologia. Eles querem sair na frente dos Estados Unidos e de empresas como a Neuralink, do Elon Musk. Essa corrida pela liderança em BCI tem implicações gigantescas. Estamos falando de uma tecnologia que pode, no futuro, ler pensamentos, escrever com a mente e talvez até criar formas de comunicação direta de cérebro para cérebro. O país que dominar essa tecnologia terá uma vantagem estratégica, econômica e até militar sem precedentes. E enquanto o potencial para o bem é imenso, os riscos éticos e de privacidade são igualmente colossais. A China está investindo pesado para construir esse futuro. A pergunta que fica é: que tipo de futuro será esse? Em meio a notícias de gigantes caindo e nações em guerra tecnológica, é sempre inspirador ver uma nova chama de inovação se acendendo. E a chama da vez se chama BlueJay, uma nova startup de inteligência artificial que está fazendo barulho não só pela sua tecnologia, mas pela história de seus fundadores. A BlueJay foi criada por um grupo de jovens engenheiros, recém-saídos da faculdade, alguns deles com pouco mais de 20 anos. Eles não são milionários do Vale do Silício. Não são executivos experientes. São jovens apaixonados por tecnologia que viram um problema e decidiram criar a solução. A história deles é o sonho de toda startup. Eles se conheceram em competições de programação e em projetos da universidade. Em vez de seguirem o caminho tradicional de ir trabalhar para uma grande empresa de tecnologia, eles decidiram arriscar. Juntaram suas economias, passaram noites em claro em uma garagem, sim, a clássica história da garagem, e desenvolveram o protótipo do que viria a ser o produto principal da BlueJay. Eles viram que muitas empresas pequenas e médias tinham dificuldade em implementar soluções de IA por causa da complexidade e do custo do hardware necessário. O objetivo da BlueJay é democratizar o acesso à IA de ponta. Eles estão desenvolvendo uma plataforma que combina software otimizado com um hardware específico e de baixo custo, permitindo que empresas que não são a Google ou a Microsoft possam rodar modelos de IA complexos de forma eficiente e barata. É como se eles estivessem criando o PC da inteligência artificial, um sistema acessível que permite a qualquer empresa desenvolver e implementar suas próprias soluções de IA sem precisar de um data center gigantesco e de uma equipe de doutores em ciência da computação. O impacto que uma empresa como a BlueJay pode ter é tremendo. Ao baixar a barreira de entrada para o uso de IA, eles podem catalisar uma nova onda de inovação em setores que até agora estavam à margem dessa revolução. Pequenas indústrias, hospitais regionais, escolas, o agronegócio, todos podem se beneficiar. A história da BlueJay é um lembrete poderoso de que as grandes revoluções nem sempre vêm de corporações gigantescas. Às vezes, elas nascem da paixão e da genialidade de jovens engenheiros que simplesmente se recusam a aceitar que a tecnologia de ponta deve ser privilégio de poucos. É inspirador. Depois de alguns anos vendo a concorrência chinesa se aproximar e até inovar em alguns aspectos, parece que a Samsung decidiu dar um soco na mesa e lembrar a todo mundo quem começou a festa dos dobráveis.
O lançamento do novo Samsung Galaxy Z Fold 7 está sendo visto pela crítica como um verdadeiro ponto de virada. Uma redefinição do que um smartphone dobrável topo de linha pode e deve ser. A Samsung não fez apenas melhorias incrementais. Ela ouviu as críticas, atacou os pontos fracos e entregou um aparelho que parece finalmente ter atingido a maturidade. A primeira grande inovação está no design e no hardware da dobradiça. Um dos maiores problemas dos Folds anteriores era o vinco na tela, aquela marca no meio que, embora a gente se acostumasse, ainda estava lá, incomodando. No Fold 7, a Samsung desenvolveu uma nova tecnologia de dobradiça em gota d'água, similar à que algumas concorrentes usavam, mas aprimorada. O resultado é um vinco quase imperceptível. Além disso, o aparelho agora fecha completamente, sem aquele vão esquisito, o que o torna mais fino, mais elegante e menos propenso a acumular poeira no bolso. Só essa mudança no design já seria um grande avanço. Mas eles não pararam por aí. A tela externa, que muitas vezes era criticada por ser muito estreita, foi redesenhada. Agora, ela tem uma proporção mais parecida com a de um smartphone normal, tornando o uso do aparelho fechado muito mais confortável e prático. Você não se sente mais obrigado a abrir o celular para responder uma mensagem rápida. E por dentro, claro, um show de hardware. O processador Snapdragon mais recente otimizado para a Samsung, mais memória RAM do que muito notebook por aí, e um novo conjunto de câmeras que finalmente coloca um dobrável no mesmo patamar dos melhores candy bar do mercado, incluindo uma câmera sob a tela interna que está visivelmente melhor que nas gerações anteriores. Com o Galaxy Z Fold 7, a Samsung não está apenas lançando um novo produto, ela está fazendo uma declaração de poder. Está dizendo para a Apple, que ainda nem entrou no jogo, e para as concorrentes chinesas, que estavam chegando perto, que a coroa de rei dos dobráveis ainda pertence a ela. O aparelho é uma obra de engenharia, um pacote completo que refina o design, melhora a usabilidade e empurra os limites do hardware. Se antes os dobráveis eram para entusiastas, o Fold 7 é o aparelho que tem o potencial de finalmente convencer o grande público de que o futuro é, de fato, dobrável. Quando você pensa que o mundo das interfaces cérebro-computador já está polarizado entre a Neuralink do Elon Musk e os planos ambiciosos da China, surge um novo jogador de peso no tabuleiro. E não é qualquer um. Sam Altman, o CEO da OpenAI, a mente por trás do ChatGPT e do DALL-E, lançou discretamente uma nova empresa chamada Merge Labs. E o objetivo da Merge Labs é, claro, como a luz do dia, entrar de cabeça na corrida das BCIs e desafiar diretamente a hegemonia da Neuralink. A entrada de Sam Altman nesse campo é extremamente significativa. Ele não é apenas um bilionário com dinheiro para queimar. Ele é uma das figuras mais importantes e influentes no campo da inteligência artificial. A sua visão não é apenas sobre criar um hardware que conecta o cérebro ao computador, é sobre a sinergia entre a inteligência humana e a inteligência artificial. A proposta da Merge Labs, pelo que se sabe, é focar em uma abordagem que talvez seja menos invasiva inicialmente, mas que tenha como objetivo final uma integração muito mais profunda com sistemas de IA. Pensem na possibilidade. A Neuralink, de Elon Musk, tem um foco muito forte em resolver problemas médicos, como paralisia e cegueira, e depois, talvez, em aumentar a capacidade humana para competir com a IA. A abordagem da Merge Labs, vindo de onde vem, pode ser diferente. Eles podem estar pensando em como uma BCI pode ser a interface definitiva para interagir com uma IA como o ChatGPT. Em vez de digitar, você pensaria. Em vez de ver imagens numa tela, você as receberia diretamente no seu córtex visual. É a fusão do hardware da BCI com o software de uma IA superinteligente. Essa nova competição é fantástica para o avanço da tecnologia. A concorrência entre a Neuralink de Musk e a Merge Labs de Altman, somada à corrida estatal da China,
vai acelerar a pesquisa e o desenvolvimento de uma forma que nunca vimos antes. Teremos abordagens diferentes, filosofias diferentes e, com sorte, mais segurança e ética na discussão, já que um não vai querer ficar para trás do outro. Sam Altman não está apenas criando uma nova empresa. Ele está sinalizando que a BCI é o próximo passo lógico na evolução da IA. E ele quer estar no comando dessa revolução, não apenas no software, mas no hardware que nos conectará a ela. Para fechar o nosso giro de notícias, voltamos à China, mas com um ângulo diferente que conecta tudo o que falamos. Não basta investir em tecnologia, é preciso ter as pessoas para criar, desenvolver e manter essa tecnologia. E a China entendeu isso de uma forma avassaladora. O governo chinês iniciou uma reforma massiva e sem precedentes no seu sistema de ensino superior, com um objetivo muito claro: transformar suas universidades em verdadeiras fábricas de talentos focados em inteligência artificial, semicondutores e outras tecnologias emergentes. Essa não é uma simples atualização de currículo. Eles estão, literalmente, demolindo cursos antigos e criando faculdades inteiras do zero. Cursos tradicionais de áreas como administração ou marketing, que formavam milhões de alunos, estão sendo reduzidos ou eliminados. No lugar deles, estão surgindo novas graduações como engenharia de IA, design de circuitos integrados, ciência de dados massivos e computação quântica. O governo está direcionando os jovens para as carreiras que o país considera estratégicas para o seu futuro. Essa transformação é impulsionada por um investimento estatal absurdo. Novas universidades, chamadas de universidades de novas engenharias, estão sendo construídas com laboratórios de última geração, equipados com o hardware mais moderno disponível. Eles estão atraindo os melhores professores do mundo com salários astronômicos e criando parcerias diretas com as gigantes de tecnologia chinesas, como Huawei, Tencent e Alibaba. O objetivo é que o aluno não apenas aprenda a teoria, mas que ele já saia da faculdade com experiência prática, trabalhando nos problemas reais que a indústria enfrenta. O impacto dessa estratégia a longo prazo é difícil de mensurar, mas certamente será gigantesco. Enquanto o Ocidente debate a falta de profissionais de tecnologia, a China está criando um verdadeiro exército de engenheiros e cientistas altamente qualificados. Uma geração inteira moldada para liderar a próxima revolução tecnológica. Isso vai impulsionar a inovação em hardware, vai acelerar o desenvolvimento de IA e vai fortalecer a autossuficiência tecnológica do país, diminuindo a sua dependência de tecnologias estrangeiras. A China não está apenas jogando o jogo da tecnologia, ela está construindo o estádio, treinando os jogadores e escrevendo as regras para as próximas décadas. E aí, galera? Curtiu as novidades de hoje? Foi uma verdadeira montanha-russa, né? Passamos por tudo que está movimentando o mundo da tecnologia, desde o modo Thinking Effort, que deixa o chat GPT mais flexível, até mudanças nos Estados Unidos que abalaram o mercado de chips, passando pelos rumores do iPhone dobrável, startups que fecharam e outras que nasceram com força total, avanços em BCIs, dobráveis da Samsung e a transformação educacional na China. É muita informação, eu sei, mas é fundamental entender como essas peças se conectam. A guerra dos chips afeta o preço do iPhone dobrável. A corrida das BCIs é impulsionada pela evolução da IA. A queda de uma startup serve de lição para as que estão nascendo. O mundo não está mudando, ele já mudou. E a velocidade com que essas revoluções acontecem é assustadora e, ao mesmo tempo, fascinante. Cada uma dessas notícias mostra que o futuro está chegando rápido. E se você quer continuar acompanhando tudo isso, entendendo não só o que está acontecendo, mas por que está acontecendo e qual o impacto na sua vida, você está no lugar certo. A gente aqui no Hardware Tech BR tem a missão de destrinchar esse universo complexo para você.
Para não perder nada, já sabe, né? A sua participação é o que move o canal. Então, se esse vídeo te fez pensar, te informou ou te deixou animado com o que vem por aí, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilha com a galera que também é apaixonada por tecnologia ou que precisa acordar para o futuro que já começou. Deixa aqui nos comentários qual notícia te chocou mais. Eu leio tudo. Até o próximo vídeo aqui no Hardware Tech BR. O futuro da tecnologia chega primeiro.